Pai, obrigado porque estamos diante do Senhor, porque sua graça é maravilhosa, seu amor é poderoso e porque podemos estar diante do Senhor nessa manhã. Eu agradeço, eu peço que o Senhor esteja abençoando esse tempo agora que temos de aula, que a nossa vida seja para o seu louvor e glória e que possamos estar juntos aqui aprendendo a sua palavra mais essa manhã. Nós sabemos, ó Pai, que talvez tenhamos um pouco de limitação por causa de não estarmos juntos. Talvez, ó Pai, gostaríamos de ter mais perguntas, não podemos, mas temos o privilégio de estarmos online assim. Então, que cada um possa fazer a sua pergunta aí nos comentários, cada um possa contribuir com a aula e assim a gente sejamos todos edificados para a glória de seu nome. Eu oro, agradeço por cada família, peço que o Senhor esteja cuidando de todos e abençoa esse tempo que o Senhor nos ensina a sua palavra, em nome de Jesus. Amém. Nós vamos abrir nossas Bíblias em João capítulo 11. João capítulo 11, vamos ler os versículos 26 e 27. E eu convido você a abrir a sua Bíblia nesse texto e assim lermos aí. Eu quero pedir uma coisa para os irmãos. Se os irmãos tiverem algum comentário a fazer, façam aí nos comentários as mensagens, né? E também eu convido você a, se tiver alguma pergunta, a colocar aí também. Talvez o ambiente online ele é meio nesse sentido com a live, né? Mas nós podemos interagir dessa forma. Então, se você tiver algum comentário, você coloca aí. E também alguma pergunta você coloca, porque nós estamos sentindo a falta da participação dos irmãos, né? Eu vou pedir para pegar meu computador lá, por favor, trazer aqui para mim, tá bom? E aí a gente vai trabalhando aí dessa forma. Então nós vamos, João 11, versículos 26 e 27, é a lição 5, o Senhor da vida. E um minutinho só para a gente só acertar uma coisa aqui, irmãos. Tá? Eu vou pegar uma estante ali, dá um minutinho só. João capítulo 11, versículos 25 a 27, melhor dizendo. Versículos 25 a 27 é o texto que nós leremos agora. Diz assim: Jesus declarou a Marta, não é? Eu sou a ressurreição e a vida, quem crê em mim, ainda que morra, viverá. E todo aquele que vive e crê em mim, jamais morrerá. E a pergunta que Jesus fez para Marta foi a seguinte: você crê nisso, não é? Então, quando nós olhamos para isso aí, irmãos, você tem aí a capa da revista Fidelidade aí, você tem também o tema da lição, o Senhor da Vida, e tem uma imagem aí que mostra Jesus, Jesus chamando Lázaro para fora. Algumas pessoas, é claro que é um desenho, é uma imagem, né? Mas quando nós pensamos nisso aí, nós precisamos entender uma coisa muito importante. O próprio tema da lição hoje, ele nos mostra que Jesus é Senhor, porque lembra lá dos milagres que nós vimos? O milagre de transformação da água em vinho, depois o milagre lá da pesca, né, sobre o controle sobre a natureza. Depois nós vimos os outros, ele cura o cego,
em tantas coisas que nós vemos, e hoje nós vemos o que? O Senhor da vida, e a gente vê que Ele tem poder sobre a morte. Então, era como esse milagre que Jesus realiza, irmãos, era como um prenúncio do que Ele faria com si mesmo, do que aconteceria com a sua própria vida. E isso, irmãos, isso para nós, isso é maravilhoso, porque nós podemos desfrutar de tudo aquilo que o Senhor Jesus faz. Pois bem, seguindo o próximo slide aí, você tem aí um resumo da história. Apareceu aí para você o resumo da história? Então, o resumo da história é o seguinte, ó, Lázaro adoece enquanto Jesus estava na Pérea. A Pérea, irmãos, é uma região, se você imaginar, aqui está pegando, Daniel? Está pegando? Imagina que aqui é a Galileia. Eu devia ter colocado um mapa aí, né? Você tem aqui toda a Palestina, aqui à esquerda você tem o mar Mediterrâneo e você tem o mar da Galileia lá em cima, o lago de Genezaré, que desce depois o rio Jordão, vai descer até o Mar Morto aqui embaixo. Então, do lado esquerdo, no sentido mar, né, entre o rio Jordão e o mar, você tem Jerusalém aqui, e você tem Betânia logo do lado de Jerusalém. E do lado direito, então, do Rio Jordão, você tem a região o quê? Da Pérea. Jesus estava ali na região da Pérea. Se você tiver um mapa aí na sua Bíblia, você pode confirmar isso. Pois bem, sendo a Pérea, estando lá, Jesus é avisado sobre a morte, que Lázaro estava doente, melhor dizendo. Ele estava o quê? Doente. E ele mesmo diz para os discípulos que Lázaro tinha morrido, né? Sendo avisado por isso, ele ainda demora 4 dias para chegar em Betânia. Mas Lázaro, então, já estava sepultado. Após o diálogo com suas irmãs, ele ressuscita o seu amado amigo Lázaro. E nós colocamos aí, isso aí é um milagre. Por que isso é um milagre? Porque ele ressuscita o seu amigo. Seguindo aí, pode colocar os 2 próximos quadros, Daniel. Quando nós seguimos aí, então, nós temos uma sequência, irmãos, de acontecimentos que a narrativa de João nos apresenta sobre o milagre. E essa sequência está aí, olha. Está o segundo quadro aí, né? Tem algumas coisas escritas, não tem? Está escrito aí primeiro o quê? Leia comigo aí. Introdução. Capítulo 11, versículos de 1 a 6. É como se João desse uma introdução naquilo que acontece. Depois nós temos aí, capítulo 11, versículos 7 a 16, o quê? A ida de Jesus até onde? Até Betânia. Depois nós temos o quê? O encontro. A terceira parte é o encontro de Jesus com quem? Com a família de Lázaro. Especificamente com Marta, sua irmã, e com a outra irmã Maria. Depois nós temos o milagre em si, versículos 37 a 44, aí está 27, mas é 37 a 44. E depois do milagre em si, nós temos os acontecimentos pós-milagre, que foram o quê? As conversas, os planos de conspiração e tudo aquilo mais que o texto apresenta. Você pode seguir em frente, próximo slide, e pode colocar pelo menos os 2 primeiros quadros, Daniel, o da direita e da esquerda, né? Colocou aí? Certo? Então tá bem. Então, irmãos, é necessário para nós entendermos muito bem essa história e entendermos toda a questão do milagre feito por Jesus, nós entendemos um pouquinho o contexto. E na revista, o autor descreveu a morte, descreveu o encontro com as irmãs, descreveu o milagre, assim, de uma forma bem sucinta, mas a gente vai dar uma olhadinha antes em todo o contexto, e é muito importante. Primeiro, o contexto do embate. Abra sua Bíblia aí em João capítulo 8. João capítulo 8, versículos 35 a 30, versículos, João 8, de 53 a 59. Está 39, aí não tem como, né? É de 53 a 59, tá? Então, por que o embate? Porque Jesus teve uma dificuldade ali com quem? Com os religiosos, os fariseus. Se você olhar na realidade, isso começa desde o capítulo do capítulo 8, desde o versículo 1. No finalzinho do capítulo 7, os fariseus já tentam prender Jesus. Nicodemos fala, por que nós vamos condenar um homem sem ouvi-lo primeiro? Até dizem, por acaso você quer ser discípulo dele também? Aí no capítulo 8 entra a narrativa da mulher apanhada do adultério,
que Jesus combate veementemente as questões da lei, não da lei em si que Deus tinha deixado, mas a forma com que os religiosos tratavam a lei e toda a religião. E aí, a partir do versículo 12 em diante do capítulo 8, Jesus vai falar então sobre qual era a missão dele. E você pode comprovar isso comigo na sua Bíblia aí. Mas eu gostaria que a gente olhasse os versículos 53 a 59 do capítulo 8 de João, que é o finalzinho. Diz assim, ó: acaso tu és maior que nosso pai Abraão, que morreu? Também os profetas morreram. Quem tu pensas que és? Os religiosos perguntam para Jesus. Jesus então respondeu: se eu glorificar a mim mesmo, a minha glória não tem valor. Quem me glorifica é meu Pai, do qual dizeis ser o vosso Deus. Vós não o conheceis, mas eu o conheço. Se eu dissesse que não o conheço, seria mentiroso como vós. Olha o que Jesus fala. Mas eu o conheço e obedeço à sua palavra. Abraão, vosso pai, regozijou-se por ver o meu dia. Ele o viu e alegrou-se. Então os judeus lhe perguntaram: ainda não tens 50 anos e viste Abraão? Jesus lhes respondeu. Estamos no versículo 58, né? Em verdade, verdade vos digo que antes que Abraão existisse, eu sou. Então eles pegaram em pedras para apedrejá-lo. Mas Jesus escondeu-se o quê? E saiu do templo. Por que Jesus fez isso? Porque não era a hora dele de acontecer aquilo, não era daquela forma também. Meus irmãos, Jesus afirma que é Deus e superior a Abraão. Está claro aí no texto. E também os fariseus então querem apedrejá-lo. Por que tudo isso? Por quê? Porque Jesus trazia a vida e esses homens eram emissários do quê? Da morte. Uma morte que escravizava as pessoas religiosamente falando e deixava as pessoas com grandes pesos nos seus ombros. Então é muito interessante vermos esse contexto para entendermos como que o Senhor trabalhou. Pois bem, o outro quadro ao lado fala sobre a cura do cego, capítulo 9, versículos de 1 e 41. Como nós já estudamos isso a semana passada, nós não precisamos ler o texto, né? Mas aí, irmãos, lembram-se que Jesus combate as heresias vividas? As pessoas pegavam as questões de filosofia da época, pegavam também o quê? As questões de... daquilo que eles pensavam, olha, a criança já nasce pecadora, a sua alma já é pecadora, então ela nasce com problemas por causa daquilo que os pais lhe fizeram. E Jesus vem e combate todas essas heresias desde o início do capítulo 9. Também a cura do cego é uma prova incontestável de quem era Jesus e do poder dele. E seguindo isso, né, existe então, pode colocar os outros dois quadros, versículos 40 a 41, existe uma divisão entre os fariseus, uns creem nele, outros não creem. E aí o quê? Novamente o confronto, versículo 40 e 41 do capítulo 9 diz assim, olha: ouvindo isso, alguns fariseus que ali estavam com ele perguntaram-lhe: será que nós também somos cegos? Por quê? Porque Jesus tinha dito que todo aquele que não crê nele é cego. Então, no versículo 41, Jesus lhe respondeu: se fosseis cegos, não teríeis o quê? Pecado. Mas como agora dizeis, nós vemos, o vosso pecado então permanece. O que eu quero que você compreenda comigo, analisando esse contexto? Que Jesus estava num ponto de embate. E ele fala... O embate começa quando ele diz quem é, e aí continua quando ele cura o cego. Enquanto ele está dizendo, ele já tinha feito milagres, mas enquanto ele está dizendo, os milagres que eles tinham feito não eram milagres que eles tinham feito na frente dos fariseus, em datas importantes. Agora ele vem e começa a fazer milagres o quê? De uma forma bem mais pública, de uma forma bem mais notória. Então agora o quê? A confrontação, ela se torna maior. A morte contra o Senhor da vida. Jesus diz que ele é o bom pastor, no contexto todo, capítulo 10, versículos de 1 a 21. E ele diz, olha, e ele faz essa comparação, irmãos, o 10:10 é muito conhecido por nós, né? O ladrão vem somente para roubar, matar e destruir, eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. Quando nós olhamos esse capítulo 10, Jesus fala que ele é o bom pastor, que dá a vida pelas ovelhas e que... com ele existe um abrigo seguro para a vida, um real cuidado da vida, um aprisco seguro. Ele tem poder sobre a vida contra o poder da morte e ele dá certeza espiritual às pessoas. Versículo
De número 28, dou-lhes a vida eterna, jamais perecerão, e ninguém as arrancará da minha mão. Então, isso transforma-se em um novo embate. Versículos 22 em diante. Você é o Messias? Os fariseus perguntam para Jesus, você é o Messias? Também, ele diz, olha, eu sou o Messias para quem me conhece. Para quem me conhece. E aí eles querem o quê? Prendê-lo novamente. E diz o versículo 42 do capítulo 10 assim, olha. E muitos ali creram em Jesus. Muitos ali creram em quem? Em Jesus. Meus irmãos, aparece um quadro aí agora, aparece um próximo quadro aí verde, com um texto em branco, apareceu aí? Então, esse quadro, ele diz uma coisa muito importante, que o contexto todo, antes de chegarmos ao capítulo número 11, ele comprova a tônica de todos os acontecimentos. No embate, na cura do cego, no bom pastor, no confronto de novo, Jesus sempre oferece o quê? Vida eterna, em contraste com a religião dominante que oferecia o quê? A morte. Olha que coisa maravilhosa. E Jesus oferece vida eterna em contraste com a religião dominante que oferecia a morte. E esse, irmãos, por isso que diz, Jesus é o Senhor o quê? Da vida. Jesus é o Senhor da vida. O Senhor da vida enfrenta os agentes da religião da morte. Então, o Senhor da vida, onde você lê aqui em frente, né, tá? Enfrenta, né? O correto é enfrenta. Enfrenta os agentes da religião da morte. E de que forma que Jesus faz isso? Jesus faz isso, irmãos, continuando através da ressurreição de Lázaro. Nós vamos para o próximo slide aí. Pode colocar os 2 primeiros quadros também, Daniel, por favor. Tá bom? Obrigado, viu? Então, irmãos, vamos olhar um pouquinho para o texto. Nós olhamos para aquilo que estava acontecendo antes, não é? E agora a gente olha para esse texto para a gente entender por quê. Por que ele é o Senhor da vida? E eu gostaria de perguntar para você aí, você que estudou a lição, né? Quando você estudou a lição durante essa semana, como que você entendeu esse texto? Como que você entendeu esse texto? Às vezes nós podemos entender o texto, irmãos, com a nossa mente. E precisamos entender intelectualmente, precisamos, porque todo texto bíblico, irmãos, a mínima análise sintática dele é necessária para entendermos o que ele está falando. Quem é o sujeito, quem é o predicado, quais são os verbos, e aquela coisa toda. Mesmo que a gente não saiba os nomes técnicos, mas a gente tem que entender o que está acontecendo ali. Pois bem, o que acontece? Quando a gente analisa, irmãos, a gente tem que analisar com a mente, mas deixar o coração aberto ao que o Senhor quer falar. Né? Eu estou vendo aqui que a irmã Leila, lá da Suíça, está acompanhando. A irmã Leila, engenheira, Deus abençoe a irmã aí na Suíça, né? Então, nossa aula está chegando lá, do outro lado, né? Então, Deus abençoe aí, né? Já disse bom dia a todos os demais, mas a irmã aí, que Deus esteja abençoando. Pois bem, vamos então à análise do texto. A introdução, versículos de 1 a 6. Certo homem chamado Lázaro, estava doente. Ele era de Betânia, povoado de Maria e de sua irmã Marta. Maria, cujo irmão Lázaro estava doente, era a mesma que derramara bálsamo perfumado sobre o Senhor e lhe enxugara os pés com os cabelos. Então as irmãs de Lázaro mandaram dizer a Jesus, Senhor, aquele a quem amas está doente. Mas ao ouvir isso, Jesus disse, essa doença não é para a morte, mas para a glória de Deus, para que o Filho de Deus seja glorificado por meio dela. Jesus amava Marta, a irmã dela, e Lázaro. Mas ao saber que ele adoecera, permaneceu ainda 2 dias no lugar onde estava. Então, o versículo 6, irmãos, tem esses destaques. Lázaro, o amigo doente. Maria é a mesma que tinha ungido os pés de Jesus, né, lá atrás, que tinha enxugado os pés com os seus cabelos e tal, tudo mais. E Jesus dá também aí uma definição do objetivo daquele acontecimento com aquela família. Tudo é para o quê? O que está escrito aí no quadro aí? Para a glória de quem?
a glória de Deus. Mais interessante, Jesus fica ainda 2 dias no local. Jesus sabia muito bem o que aconteceria, então ele dá essa oportunidade aos discípulos e à família para desfrutarem da ação maravilhosa da glória de Deus. É interessante, irmãos, que vem à minha mente agora uma coisa muito importante para pensarmos. Nós vivemos um tempo difícil. Haja visto que essa IBD está online, não é? Não podemos nos reunir por causa da pandemia, o risco de contaminação. Mas nós temos que olhar para isso como sendo algo para a glória de Deus. O que Deus quer nos ensinar, o que Deus quer fazer e o que Ele vai estar fazendo nesse tempo. O diálogo, a partir daí, então, dos versículos 7 a 16, Jesus trava um diálogo com os discípulos. Então, no versículo 7, depois disse aos discípulos, vamos outra vez para o quê? Para a Judéia. Notem que ele diz, vamos outra vez, vamos voltar para a Judéia. Irmãos, a reação dos discípulos é muito clara, olha, Rabi, versículo 8, há poucos judeus procuravam apedrejar-te, e mesmo assim voltas para lá. Você viu no capítulo 8, versículo 59. Jesus estava em Jerusalém. No 8:59, né? Eles pegaram em pedras para apedrejá-lo, mas Jesus escondeu-se e saiu do templo. Jesus estava no templo em Jerusalém. Ou seja, então, por isso os discípulos dizem, olha, essa reação, o Senhor quer voltar lá para onde querem te matar? Nós vamos ir para onde as pessoas querem nos matar? Aí Jesus diz, né, sua convicção, o dia não tem 12 horas, versículo 9. Se alguém anda de dia, não tropeça, pois vê a luz desse mundo. Mas se anda de noite, tropeça, pois nele não há luz. E tendo dito isso, acrescentou, nosso amigo Lázaro adormeceu, mas ou para despertá-lo do sono. Então, ele revela a verdade e Jesus continua dizendo, e os discípulos disseram então, né, Senhor, se ele está dormindo, ficará bom. Mas Jesus havia se referido à morte de Lázaro, mas eles entenderam que ele falava do sono. Versículo 14 agora. Então Jesus lhes disse claramente, Lázaro morreu. 15, por vossa causa, alegro-me por não ter estado lá, para que creiais. Mas vamos o quê? Até ele. E aí Tomé diz o quê no versículo seguinte? Vamos juntos com ele para morrermos nós também naquele local. Meus irmãos, esse diálogo mostra um ponto muito importante, que é o ponto da missão. O que está escrito aí? A missão é para que creiais. Quando a gente olha a tônica do Evangelho de João, todo o tempo que os milagres de Jesus são colocados, é sempre para que haja o quê? Para que haja fé. Vamos então, irmãos, seguir, pode colocar os 2 próximos quadros aí, Daniel. E vamos então. Quando nós olhamos aí, irmãos, o próximo texto, o continuar do texto, versículos 17 até versículo 19 do texto, nós vemos aí que Jesus chega onde? Em Betânia. Quando ele chega em Betânia, versículo 17, chegando, pois, Jesus, viu que Lázaro estava sepultado já há 4 dias. Betânia ficava uma distância estádios de Jerusalém. Se você está com a sua Bíblia século 21, tem um asterisco aí na palavra estádios, que era uma forma de medida deles, não é? E lá embaixo está o asterisco 11, 18, 2,7 o quê? Quilômetros. Então, quase 3 quilômetros a distância. Pois bem, e versículo 19, muitos judeus haviam ido visitar Marta e Maria para consolá-la pela perda do irmão. Meus irmãos, Lázaro está sepultado, a distância quase 3 quilômetros. E os judeus vão até a casa da família para fazer o quê? Para serem consoladores de Marta e Maria por causa daquilo que tinha acontecido com elas na família delas. Pois bem, quando olhamos aí para isso, eu vejo uma coisa muito importante. A diferença da missão de Jesus e dos judeus. Por que Jesus vai até Betânia? Quando a gente fica sabendo que alguém falece, a primeira coisa, a gente tenta entrar em contato com a família, não é?
para dar o devido o quê? Os devidos pesos, o devido consolo, o devido reconhecimento daquilo que está acontecendo. Aparece um quadrinho azul aí, já colocou aí, né? Então, Jesus não veio consolar a família em Betânia, mas veio trazer Lázaro de volta para o quê? Para a vida. Objetivos, o quê? Diferentes. Objetivos diferentes. Quando olhamos para esse texto, é tão rica essa informação, irmãos, que parece até que ela nos passa desapercebida aí. Mas Jesus tinha uma missão. E ele vai demonstrando essa missão desde lá de antes, desde tudo antes. Aliás, não é? Quando, na introdução do Evangelho de João, capítulo 1, o evangelista, o apóstolo João coloca lá assim, olha, João capítulo 1, eu vou até ler para não cometer erros na questão do versículo, né? João capítulo 1, versículo 16, diz assim, ó, pois todos recebemos da sua plenitude, o que é? Graça sobre graça. Lá em 1 João, capítulo 1, mesmo o apóstolo vai dizer, olha, o que os nossos olhos viram, o que os nossos ouvidos ouviram, o que as nossas mãos apalparam a respeito do verbo da vida. Ou seja, Jesus veio, e ele veio como Senhor da vida, e ele veio com uma missão, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha o que? A vida eterna. João 20, o finalzinho de João capítulo 20, muitos sinais foram escritos para quê? Para que creiais que Jesus é o Cristo e crendo tenhais vida o quê? Em seu nome. O próximo quadrinho então, irmãos, continuando o texto aí, nós vemos o quê? A certeza do poder. Versículos de 20 a 27, nós vemos aí o diálogo agora de quem? De Jesus com Marta. E as palavras de Marta, se você olhar aí, olha, eu ficaria muita informação para colocar no slide aí, olha, mas por isso que eu coloquei palavras de Marta, mas olha aqui, olha, versículo 23, 23 não, Marta disse ao Senhor Jesus no versículo 19, Senhor, se estivesses aqui, meu irmão não teria o quê? Morrido. Aí Jesus responde para ela, eu sei que teu irmão ressuscitará. Versículo 24, sei que ele ressuscitará na ressurreição do último dia, ou seja, a gente vê uma fé confiante aqui dela. Versículo 25, eu sou a ressurreição e a vida, diz Jesus. Quem crê em mim, mesmo que morra, viverá, e todo aquele que vive e crê em mim, jamais morrerá. Aí, crês isso, né? Aí versículo 27, novamente Marta falando, sim Senhor, eu creio que tu és o Cristo, o Filho de Deus, que devia vir ao mundo. Marta, ela sai do patamar do sofrimento humano nela e ela vai para o patamar da fé pessoal dela que leva ela à vida eterna. Então o quê? As palavras de Marta, certeza de poder. As palavras de Jesus, certeza de poder. E nós vemos aí o quê? A convicção da Marta, a convicção dela de tudo aquilo que Jesus podia fazer, de tudo aquilo que ele faria pela vida dela. Continuamos seguindo na análise do texto. Próximo bloco, então, versículos 28 a 36, não é? Quando Jesus encontra-se com quem? Maria. Irmãos, nós vemos aí no versículo 28 a 31, dito isto, Marta, tendo dito isso a Jesus, ela se retirou e chamando sua irmã Maria em particular, disse, né, o mestre está aqui e te chama. Ouvindo isso, Maria levantou-se depressa e foi ao encontro dele. Pois Jesus ainda não havia entrado no povoado, mas estava onde Marta o encontraram, não é? Então os judeus que estavam na casa com Maria e a consolavam, vendo-a levantar-se às pressas e sair, seguiram-na, pensando que ela se dirigia ao túmulo para ali chorar. Então Marta chama a sua irmã e ela vai. Quando ela chega diante de Jesus, versículo 32, está 31 aqui, mas é 32, né? Ela se derrama aos pés de Jesus, lança-se aos seus pés e diz, Senhor, se estiveres aqui, meu irmão não teria morrido. A declaração dela é a mesma declaração de quem? Da sua irmã Marta. Marta falou muito mais com Jesus, Maria fala pouquinho. Mas o que nós vemos? Nós vemos que o coração das duas irmãs tinha a mesma consistência de fé. Versículos 33 a 35, ao vê-la chorando e também os judeus que a acompanhavam, Jesus comoveu-se profundamente no espírito e abalado perguntou-lhes, onde o pusestes? Responderam-lhes, Senhor, vem e vê. E versículo 35, Jesus o quê?
chorou. Jesus chorou. Jesus se comove. Os judeus prestam atenção nisso, versículo 36, a reação deles. Então os judeus disseram, vede como ele o amava. E aí eles fazem, irmãos, uma conexão muito interessante aí com o milagre anterior, versículo 37. Mas alguns disseram, será que ele que abriu os olhos ao cego não podia também ter evitado que este homem morresse? Os irmãos veem a conexão com aquilo que tinha acontecido antes, a cura do cego, com agora aquilo que estava acontecendo. Olha, o mesmo poder que ele teve lá, ele não pode operar aqui. Se ele abriu os olhos aos cegos, que ninguém pode fazer, por que ele não pode levantar e ressuscitar um homem do túmulo? É isso que os judeus perguntam. E esse é o momento, como diz aí, esse é o momento no qual parece um clamor geral pela atuação do poder do Senhor. Esse momento. Parece que está todo mundo pedindo, por favor, Jesus, haja em nosso favor. Haja. É preciso, como se fosse uma comoção geral que acontecesse. Pois bem, o próximo quadro diz aí sobre o quê? Sobre a ressurreição, versículos 38 a 44. Nós vemos aí, irmãos, as palavras de Jesus, as ordens de vida de Jesus. Jesus, versículo 38. Jesus, comovendo-se profundamente, outra vez foi ao sepulcro, que era uma gruta com uma pedra na entrada. E disse o quê? Tirai a pedra. Então Marta, irmã do morto, disse, Senhor, ele já cheira mal, porque já faz 4 dias que está aí sepultado. Jesus lhe respondeu, não te disse que se creres verás a glória de Deus? As ordens de vida de Jesus. E aí Jesus quando ele dá a ordem para tirarem a pedra, tiraram a pedra. Nós vemos aí o temor de Marta, a resposta que Jesus dá a Marta, e o milagre, versículos 41 e 44. Então tiraram a pedra, e Jesus, levantando os olhos ao céu, disse, Pai, graças te dou, porque me ouviste. Eu sei que sempre me ouves, mas por causa da multidão que está aqui, é que assim falei, para que creais que tu me enviaste. E tendo dito isto, exclamou em alta voz, Lázaro, vem para fora. Lázaro, vem para fora. O que estivera morto saiu, com os pés e as mãos atados com faixas, e o rosto envolto num pano. E Jesus lhe disse, desatai-o e deixai-o ir. Então, nesse último texto, irmãos, quando nós vemos o milagre em si, nós vemos a oração de Jesus ao Pai, uma oração de gratidão. Nós vemos o quê? Uma oração de confirmação, e Jesus repetindo a mesma coisa que ele disse para os discípulos, que ele disse para Marta, que ele disse para Maria, olha, vocês vão ver a glória de Deus. O resultado está aí, Lázaro ressuscita, o milagre acontece, e esses 2 verbos que Jesus usa aí, olha, desatai-o e deixai-o o quê? Ir. É muito interessante. É muito... a morte, o Senhor da vida diz que a morte não prende mais ninguém. Porque a vida dá liberdade. Desatai-o e deixai-o o quê? Ir. Vai aparecer um quadro aí, irmãos, um quadro verde aí, né? E esse quadro mostra uma coisa muito interessante. Nós vimos no contexto, agora comprovamos em todo o texto agora. O que a gente comprova? E essa é a grande lição, é a grande tônica da lição de hoje. O que a gente comprova? Que o Senhor da vida enfrenta os agentes religiosos da morte e, além agora dos agentes religiosos da morte, ele enfrenta todas as forças da morte e ressuscita Lázaro. Mas o que prevalece, irmãos, é a ação da vida eterna que há em Jesus Cristo. Porque ele é o quê? O Senhor da vida. Então, alguém tem alguma pergunta a colocar aí? Foi colocada alguma pergunta aí, alguma contribuição ou não? Foi colocado? Eu não estou vendo aqui, né? Tá. Deixa eu ver se tem alguma pergunta aqui, pelo menos até agora não. Eu convido os professores, né, que estão aí participando da aula, se você tem uma pergunta a colocar, ou então uma contribuição da aula, aquilo que você estudou, né, até aqui, nós vamos entrar agora nos 4 pontos da lição, Daniel. Tá? Nós vamos entrar no próximo slide, que são os 4 pontos da lição. Então, não,
tem o pós-milagre ainda, né? Tem o pós-milagre ainda, do texto ainda. Eu esqueci do pós-milagre, né? Vamos lá. Né? Versículos 45 a 57, o texto nos fala, irmãos, sobre o que aconteceu. Então, se você tiver alguma pergunta, ou alguma pergunta que vai surgir lá na frente, que você ficou em dúvida, pode colocar aí, porque às vezes ela, depende do tempo que você acessou aí a live, ela demora um pouquinho para chegar aqui ao vivo, tá? Então, o ao vivo o seu é mais atrasado que o nosso, né? Por causa da hora que você acessou aí. Irmãos, o pós-milagre, versículos 45 a 57. Nós vemos aí o quê? Que havia testemunhas oculares, versículo 45. Muito dentre os judeus que tinham ido visitar Marta, vendo o que Jesus fizera. Irmãos, eles não ficaram sabendo por outros, eles viram o que Jesus tinha feito. O que acontece no final do versículo 45? Creram nele. Versículo 46. Mas alguns deles, notem bem, alguns deles foram procurar os fariseus para contar o que Jesus fizera. Qual a diferença que tem aí? Analisando o texto aí, qual é? Qual a diferença que tem aí? De quantidade. Olha aí, olha na sua Bíblia aí. O versículo 45 diz que quantos creram? Não diz a quantidade exata, mas fala o quê? Muitos. Muitos dentre os judeus, começa assim e no final o quê? Creram. O 46 começa como? Mas alguns foram procurar os fariseus. Ou seja, muito mais gente creu, mas poucos foram onde? Procurar o que? Os fariseus. Qual foi a reação dos fariseus? Versículo 47 e 48. Então os principais sacerdotes e os fariseus reuniram o sinédrio e disseram: que faremos? Este homem está realizando muitos sinais. Se o deixarmos em paz, todos crerão nele. Então os romanos virão e vão fazer o que com a gente? Tirarão o nosso lugar, como o quê? A nossa nação. A reação dos fariseus, irmãos, era como se fosse assim, olha, Jesus nos ameaça com aquilo que ele faz. Jesus nos ameaça com a vida. Já imaginou? Versículo 49 e 50, Caifás, que era o sumo sacerdote, um deles, porém, chamado Caifás, sumo sacerdote naquele ano, disse-lhes: vós não sabeis de nada, nem considerais que é melhor para vós que morra um só homem pelo povo e que não pereça a nação toda. Caifás então diz: alguém precisa morrer pelas pessoas, pelo povo. E aí João coloca aqui: mas ele não disse isso por si mesmo. Pelo contrário, sendo o sumo sacerdote naquele ano, profetizou que Jesus iria morrer pela nação. E não somente pela nação, mas também para reunir como um só povo os filhos de Deus que estão o quê? Dispersos. Então, João coloca essa parte aí, né? E ele fala: olha, isso então o quê? É Deus falando, não é? Através daquele homem. Versículo 53, a decisão deles, assim naquele dia, desde aquele dia decidiram então o quê? Matá-lo, matar Jesus, a decisão deles. Meus irmãos, nós vemos homens aqui inescrupulosos, homens que, ao invés de crerem em Jesus, resolveram fazer tudo isso. A reação de Jesus, versículo 54, tudo isso. Então diz que por isso Jesus não andava em público entre os judeus, mas retirou-se dali para a região vizinha ao deserto, para uma cidade chamada Efraim. Foi lá para Efraim. E lá permaneceu com quem? Com os seus discípulos. A Páscoa dos judeus, versículo 55, estava próxima. E antes que ela chegasse, muitos daquela região subiram a Jerusalém para se purificar. E procuravam Jesus no templo, diziam uns aos outros: que vos parece? Ele não virá à festa? Os principais sacerdotes e os fariseus haviam ordenado: se alguém soubesse onde ele estava, o denunciasse, para que o pudessem o que prender. Então Jesus vai para Efraim. A ação dos religiosos, eles usam a festa da Páscoa. E o que era a Páscoa, irmãos? Uma festa ordenada por Deus. Uma festa religiosa. Irmãos, como é triste a manipulação religiosa que esses homens faziam, eles fizeram em prol do seu status religioso. Quando os irmãos olham aqui, vocês prestaram atenção, que diz aqui, Caifás, que era sumo sacerdote o quê? Naquele ano. Irmãos, a ordem de Deus lá atrás era do sumo sacerdote viver, depois haver sucessões.
Aqui havia já o que nós chamamos talvez de eleições. Entendeu por quê? Era tudo uma manobra que era o quê? Política. Então, quando nós olhamos toda essa questão, nós vemos o quê? Como esses homens, no poder da morte, irmãos, malignamente falando, eles manipulavam todas as coisas, usaram a Páscoa, que era a Páscoa é o quê? É a festa que simbolizava a libertação do povo de Israel do jugo dos egípcios, né? E que o anjo da morte naquela noite tinha passado sobre o Egito, e todos os que tinham nos umbrais, os batentes das portas, a marca do cordeiro que tinha sido sacrificado, não passariam o que? Pela morte, ou seja, o Senhor da vida lá fazendo a sua ação lá atrás e libertando. Agora, o Senhor da vida fazendo a sua ação presentemente. Mas esses homens usam uma festa da vida para fazer com que a morte e a malignidade do pecado fosse feita por meio deles. Que tristeza, que tristeza. Então, eles procuravam Jesus, como diz o texto, e a ordem era o quê? Sabe aquele cartaz, procura-se, né? Procura-se. Tem recompensa, né? Procura-se. Quem souber, denuncie. Nós precisamos prender este homem. Em tudo isso aí nós vemos o quê? As ações o quê? Da morte. E nós vemos que essas pessoas, elas não tinham outro interesse a não ser o seu próprio status religioso. Meus irmãos, pode colocar o próximo slide aí, Daniel, com os 4 pontos da lição. Eu resumi os 4 pontos em um só slide, porque hoje nós investimos bastante tempo aqui na compreensão do texto, né, do contexto e tudo mais. Eu quero fazer uma aplicação aí, irmãos, que não está aqui, mas vem aqui. Ela não está na lição, mas está aqui. Quantas vezes nós manipulamos as situações pelo nosso próprio egoísmo? E eu quero que a gente reflita sobre isso na nossa vida como igreja. Nós manipulamos e nós manipulamos a Bíblia segundo aquilo que a gente acha. Nós manipulamos o nosso jeito religioso de ser para benefício próprio. Mas deixa a igreja de lado, né? A comunidade cristã de lado. Vamos pensar na nossa casa, mês da família. Muitas vezes nós manipulamos situações, manipulamos vidas, manipulamos o cônjuge, os filhos manipulam pais, familiares e tantas coisas. Por causa do quê? Da manutenção do nosso estado pecaminoso. E estado pecaminoso não é que a pessoa está cometendo um pecado assim. Não existe pecadinho, pecado e pecadão. Não existe, tudo é pecado. Mas existe a gravidade das coisas que se faz. A pessoa está fazendo algo terrível. Não é isso não. Às vezes uma coisa muito o quê? Até simples. Mas para manter aquilo há uma manipulação. Isso é poder maligno. Isso é poder de morte. E o Senhor da vida não quer que isso aconteça. Então, por isso é importante, né, nós pensarmos quais são as nossas reações diante daquilo e de toda a ação poderosa do Senhor Jesus Cristo. Alguém tem alguma pergunta e até aí então? Alguém tem alguma colocação? Coloque aí no texto, no comentário. Eu estou acompanhando aqui, mas não estou verificando. Estou verificando que por enquanto nada. Alguém quer falar alguma coisa? É escrever, né? O falar é escrever, né? E um de cada vez, mas que não tem jeito, que não tumultua, né? Vem um de cada vez mesmo, né? Vou dar um tempinho aí. Às vezes você quer colocar alguma coisa, os professores querem colocar alguma contribuição. Querem mandar pelo grupo de Zap? Se quiser mandar pelo grupo de Zap, às vezes fica mais fácil. Pode mandar também que a gente observa aqui. Por enquanto não tem nada não aqui.
Pois bem, acho que não tem, né? Se alguém tem alguma pergunta, se surgir alguma pergunta, nós vamos então em frente. Está no próximo slide já a morte dos pontos da lição. Meus irmãos, o autor da lição coloca para nós, ele divide aí em 4 pontos principais, né? A morte de um amigo, o encontro com as irmãs enlutadas, o milagre da ressurreição e as consequências da ressurreição de Lázaro. Então, quanto à morte de um amigo que nós vemos aí, irmãos, a família manda uma notícia para um amigo chamado Jesus Cristo. A reação de Jesus é uma: a glória de Deus será manifestada porque vocês crerão. A reação dos discípulos é outra: olha, nós estamos com medo. Mas Jesus ensina aos discípulos que eles precisavam o quê? Crer, porque a verdade é declarada. Quando olhamos para esse ponto aí na lição, irmãos, quando olhamos para tudo que ele fala, nós temos aí algo muito sério, que é o quê? Que é a forma com que Jesus tinha o relacionamento com as pessoas. O relacionamento. E uma coisa muito importante que nós vamos notar, tanto Jesus com os discípulos, como Jesus com Marta e Maria, e com todos que Jesus sempre conversava, dialogava, é que o relacionamento de Jesus era um relacionamento verdadeiro, de sinceridade. E Jesus, ele tanto confrontava o pecado, como ele também o quê? Como ele também ele demonstrava seu amor às pessoas, como ele também colocava todas as coisas nos seus devidos lugares, tudo aquilo que era necessário, e ele fazia realmente aquilo que era para ser feito. Então, esse relacionamento era um relacionamento transparente, um relacionamento de ensino, um relacionamento que ele visava que as pessoas tivessem o quê? Fé. Então, olha o encontro com as irmãs, que é o segundo ponto da lição aí, né? Marta era uma pessoa o quê? Agitada. No finalzinho do ponto primeiro da lição, Jesus declara toda a verdade. Mas Marta era uma pessoa o quê? Agitada. E nessa agitação, embora toda essa agitação, nós vemos nela, nas suas palavras, lembra que nós analisamos o texto antes? Nós vemos um diálogo com Jesus em que ela demonstra que tinha uma fé absoluta. Ela cria naquilo que ela estava falando. Então, a gente vê aqui. Agora, a sua irmã Maria já era o quê? Introvertida. O que ela fala para Jesus? O que ela fala para Jesus? Ela simplesmente fala para Jesus aquilo que Marta tinha falado. Se o Senhor estivesse aqui, meu irmão não teria o quê? Morrido. Então, mas só que ela se joga aos pés de Jesus em lágrimas, como ela já tinha feito antes. Ela declara também a sua fé em Jesus. E nós vemos nessas duas coisas aí o quê? Nós vemos nessas duas coisas como o poder de Jesus se demonstra no relacionamento que ele tinha com essa família. Meus irmãos, aqui há um ensino muito grande para as nossas vidas sobre relacionamento, que quando a gente pensa em relacionamento, o relacionar-se, a gente pensa em estar junto e ter tempo de comunhão, que eu digo é coisa que a gente faz junto, né? Um lazer, um passeio, um trabalho, uma refeição, tanta coisa pode ser um tempo de comunhão. Mas o que Jesus aproveitava no relacionamento dele? Ele aproveitava para passar a vida dele às pessoas. E como, repito, como era o objetivo do Evangelho de João, para que tudo aquilo que vissem em Jesus, eles crescem. Então, vale aqui algo muito importante para a nossa vida, pensarmos como está o nosso relacionamento com as pessoas, né? Se o nosso relacionamento ele transmite realmente a vida para que eles creiam, ou é simplesmente uma amizade que tem como fins, às vezes até egoístas, de eu me sentir bem com a pessoa, da pessoa se sentir bem comigo, ou pessoas, né? E nada mais. A vida do crente em Jesus, ela tem que demonstrar aos outros a glória de Deus. Tem que demonstrar a graça e a glória de Deus. Pois bem,
Quando o milagre da ressurreição aqui, nós vemos a vitória sobre a morte, quando Jesus manda tirar a pedra, não é? Ele já está falando, olha, a vitória. Irmãos, por que eu estou afastando um pouquinho para poder tentar mostrar para os irmãos? Os irmãos viram as cenas? Primeira cena qual foi? Jesus é o quê? Avisado, não é isso? Jesus é avisado, não é isso? Jesus é avisado. Segunda cena. Jesus tem um diálogo com os discípulos, onde ele está. Terceira cena. Jesus se dirige para onde? Para Betânia. A outra cena. Jesus chega lá e constata tudo aquilo que está acontecendo. Aí tem o quê? Nessa cena passa-se o diálogo com Marta. Depois a outra cena. Maria chega. Os judeus chegam atrás. Aí depois a cena do quê? Jesus, ele se comove, depois o milagre, e assim as cenas. Em todas essas cenas, o que você vê Jesus falando sobre o quê? Sobre crer, sobre ressurreição, sobre vida. Por isso que quando nós vemos aí o milagre da ressurreição, ele é o quê? A gente faz uma comparação com o ministério de Jesus. Lembra, Jesus foi dizendo, olha, o Filho do Homem há de perecer nas mãos dos homens, vai ser condenado, vai ser morto, mas o terceiro dia o quê? Ele ressuscitará. E não é esse o resumo da fé cristã? Jesus morreu, foi crucificado, mas o quê? Mas ressuscitou. Quando Paulo nos orienta a igreja lá em 1 Coríntios capítulo 11 sobre a celebração da ceia do Senhor, ele diz, fazer isso em memória de mim. Todas as vezes que fizerem isso, o quê? Vocês estão proclamando o quê? A morte do Senhor até quando? Até que ele venha. Então, o milagre da ressurreição, irmãos, é a demonstração clara da vitória sobre essa morte. Embora as lutas humanas, Marta diz, há 4 dias, mas tudo isso, esse milagre confirmou as obras que Jesus estava fazendo. Lembra do versículo 37? 11:37, né, quando os disseram, né? Será que ele que abriu os olhos ao cego não podia também ter evitado que esse homem morresse? Ele está dizendo o quê? Será que ele não poderia ter curado esse homem? Mas Jesus faz mais, Jesus vem o quê? E declara que além de ter o poder sobre o físico humano da cura, ele tem o poder sobre o quê? Sobre a morte. E nisso tudo nós vemos promessa de vida eterna cumprida para todo aquele que crê. Versículo 26, Jesus disse a Marta, né? 25, né? E 26, eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, mesmo que morra, viverá. E todo aquele que vive em mim jamais morrerá. Crês isso? Ou seja, Jesus está dizendo para ela o quê? Sobre toda essa questão da vida novamente. Tá bem? A Armando colocou um comentário, daqui a pouco eu vou ler aqui e aplicá-lo aqui numa questão que vamos colocar aqui, tá bem? Então, agora, sobre as consequências, né? Então, vem. Irmãos, a consequência do milagre de Jesus, a primeira consequência foi divisão entre os judeus. Uns creem, quer dizer, maioria crê e minoria o quê? Rejeita e vai falar com os fariseus, lembra? Versículo 45, muitos creram. Versículo 46, alguns foram falar com os fariseus. Mas os religiosos, eles dão uma sentença de morte a Jesus. Sentença de morte a Jesus. Eu gostaria que você abrisse agora a sua Bíblia, em João capítulo 3, versículo 19. Eu coloquei aqui que Jesus é a luz, está em combate com as trevas. E João 3,19 diz assim, ó, e o julgamento é este, a luz veio ao mundo e os homens amaram o quê? As trevas em lugar da luz, pois suas obras eram o quê? Más. Então, as consequências do milagre que Jesus fez, do poder da vida, são diferentes aí. Mas todas elas mostram o poder de Jesus sobre a morte. Mas é um alento para os salvos e também nós podemos ver que Jesus comprova claramente que ele é o quem?
Ele é o Messias. Lembra da pergunta que os fariseus tinham feito para ele lá no capítulo 8? Que diz assim, o versículo 54. Jesus respondeu... não é esse não. Quando eles falam, dizem-nos se você é o Cristo, e isso o quê? Vai ser suficiente. Eu não estou conseguindo achar, mas daqui a pouco eu localizo. Então, o quê? Isso é respondido, olha, eu sou o Messias, eu sou aquele que havia de vir da parte de Deus através da ressurreição de Lázaro. Então, irmãos, isso prova, Jesus é o Messias. Então, a irmã Anne colocou aqui, olha, os fariseus tentaram calar a voz daquele que ameaçava o poder deles. Em nome da religião e das instituições, eles manipularam toda a situação que culminou com a morte de Jesus. Exatamente, né? Foi uma manipulação. E por isso que a gente vê a malignidade. Um detalhe importante, irmãos, que a gente tem sempre que estar atento a ele, embora toda a manipulação, tudo aquilo, nós não podemos imaginar que Jesus era simplesmente uma vítima de uma injustiça, então por isso ele foi pregado na cruz. Existe e de forma alguma, eu sei que não é o pensamento dos irmãos, mas eu estou dizendo o pensamento de pessoas direitos humanos, tantas pessoas. Jesus foi tão bom que pregaram ele o quê? Na cruz. Jesus foi para a cruz de forma voluntária. Por isso que quando pegam pedras para matá-lo lá em Jerusalém, ele faz o quê? Ele vai embora. Por isso que num texto anterior, quando chegam perto do monte para jogá-lo de cima do penhasco, lembra-se? Ele vai embora, ele se desvencilha deles e vai embora. Por quê? Por isso que ele se esconde agora na festa de judeus, está aqui no final do capítulo 11. Por que ele vai embora? Porque ainda não era a hora dele ser onde? Crucificado. E ele é crucificado justamente quando? No final da festa da Páscoa. Para mostrar o quê? Que a mesma libertação que Deus tinha feito de forma poderosa, que era comemorada lá atrás, é feita agora, mas de forma definitiva, absoluta, histórica e eterna para todo aquele que nele crê, através da cruz de Cristo. Porque Ele é o Senhor o quê? Da vida. Então, tudo isso mostra que Jesus foi de forma voluntária. Obrigado, irmã Anne, pelo comentário. Se tem mais alguém que quer fazer uma pergunta, algum comentário, vamos aí colocando, e nós vamos entrar agora para as aplicações para a nossa vida, né? O próximo slide aí, nós vamos entrar, vou dar um tempinho, se você tem alguma pergunta, algum comentário, pode colocar aí. Não há nenhuma pergunta, nenhum comentário? Vamos lá, pode colocar o primeiro aí. Para aplicar a vida. Primeira aplicação, né, irmãos, está na lição. Jesus é Salvador compassivo, ou seja, Ele tem compaixão. Ele é sensível a nossos sofrimentos, sensível aos nossos anseios, sensível às nossas angústias e sensível aos nossos o quê? Problemas. Ou seja, Jesus, Ele se importa com aquilo que acontece com a nossa vida. Você lembra lá de Mateus 11 que diz? Vinde a mim, todos que estáis cansados, sobrecarregados, e eu vos aliviarei. O texto de João 11 aqui, quando Jesus chora, quando Jesus ele se comove com toda aquela situação, com aquela situação de luto da família, com a tristeza por Lázaro estar sepultado, tudo isso mostra o quê? Que Jesus, ele o quê? Ele tem essa compaixão, ele é sensível, ele se importa com aquilo que a gente passa. Então, por isso que nós podemos crer nele. Segunda aplicação é que não existe obstáculos. Já estão todas aí, Daniel? Pode colocá-las, por favor, tá? Vamos lá. Se alguém tiver alguma pergunta, vai colocando aí sua pergunta, sua contribuição. A segunda aplicação é que não existe obstáculos para a manifestação do poder de Jesus, do poder de Deus, porque Ele é sempre vitorioso sobre a morte. Às vezes nós vemos em todas as cenas, em todos os milagres que Ele fez, muito o poder dEle, mas agora a gente vê o poder dEle, o que? Sobre a morte. Lembra? Ele transformou a água em vinho, poder sobre as coisas. Lembra? Ele
Ele tinha o poder sobre a natureza, a pesca maravilhosa, depois a multiplicação dos pães e peixes, depois o quê? A cura, opa, quando ele cura o cego, ele abre os olhos ao cego. Espera aí, ele tem poder sobre a vida humana também, ele pode curar pessoas? Que maravilha. Mas agora o quê? Ele ressuscita Lázaro, ele tem poder sobre o quê? Sobre a morte. Ele é o Senhor da vida. Então, os milagres e as parábolas de Jesus, os milagres de Jesus mostram como Jesus é o Senhor da vida. Também para aplicar que pensando nisso, né, uma pergunta, né? Se Jesus é o Senhor da vida, sabendo que Ele é o Filho de Deus, que pode dar a vida eterna a quem nele crê e a ressurreição no último dia, por que deixamos que tantos partam para a eternidade, ou seja, a morte eterna, sem conhecer Jesus? Irmãos, esse é muito importante, sabe por quê? Porque notem o que Jesus disse para os discípulos: eu me regozijo, eu me alegro que vocês não estiveram lá para ver o que estava acontecendo com Lázaro, porque a hora que vocês verem, vocês vão crer. Os judeus, grande parte dos judeus creram, não foi isso? Marta e Maria já criam. Por quê? Porque as pessoas precisam crer. Irmãos, nesse tempo de pandemia, tanta loucura, tanta dor, tanta tristeza, tanto sofrimento, tanta busca por questões humanitárias, saúde, segurança, tantas coisas. As pessoas precisam crer em Jesus. As pessoas precisam crer em Jesus. E nós somos os transmissores dessa fé maravilhosa, dessa graça, da salvação. A última aplicação aí, em Jesus existe garantia de vida eterna e de ressurreição de todos os que creem em Jesus como Salvador. Então, por isso, as nossas atitudes devem ser de gratidão e consagração. Gratidão e consagração devemos ter, então, diante daquilo que Jesus é, pois Ele é o autor o quê? Da vida. Pois bem, irmãos, que lição maravilhosa, que lição linda que nós temos aí. Eu quero perguntar, alguém dar uma oportunidade para se alguém tem alguma pergunta, se alguém tem alguma contribuição aí, aquilo que nós tínhamos a falar, já falamos, né? Se você tem alguma contribuição, pode colocar aí, que estaremos tentando ajudar. Estamos no aguardo aqui, então. Depois daremos por encerrada a aula. Se não tiver nenhuma pergunta, vou dar aí alguns minutinhos, né? Já são 10:08, vou dar até 10:10. Aí depois eu quero com os irmãos reforçar alguns avisos. Você recebeu o boletim aí no seu zap, tá? Você recebeu ontem uma imagem, uma chamada frente, que é a parte da frente do boletim com a hora do culto da noite, e depois o verso que tem os avisos, e eu quero lembrar os irmãos algumas coisas aqui. Quando você pensa que Jesus é o Senhor da vida, por isso que o salmo em Jesus não teme a morte, não é? Por isso que mesmo quando a gente perde alguém muito querido, muito próximo, por maior proximidade que a gente tenha com um ente querido, a gente até fica de luto, mas a gente tem alegria no Senhor. Quem consola é o Senhor, quem nos dá paz é o Senhor, porque Ele é o nosso Senhor maravilhoso, Deus que faz grandes coisas pela nossa vida. Isso realmente é inigualável, não é? Como é bom saber sobre o Senhor da vida. Não sei se a EBD tem algum aviso aí para transmitir. Se quiser, pode colocar nos comentários, né? Então, vamos lá, irmãos. Eu vou aos avisos, então. Quero lembrar os irmãos receberam o boletim aí, tá bom? No zap aí, aquela imagem, lembra? Então receberam ontem, no início da noite, eu acho. E eu quero lembrar os irmãos. Nós estamos no mês da família. Começamos desde o dia 1º a enviar mensagem para os irmãos. O tema do mês é Jesus transforma a minha família. Nós esperávamos que hoje a gente pudesse reunir já, mas alguns empecilhos aí por causa da situação que vivemos. Então, nós estamos orando para ver se conseguimos aí nesse mês de maio nos reunirmos, né? Então, mas o mês da família você vai receber, dentro desse tema, Jesus transforma a minha família, você vai receber todo dia, como recebeu na sexta-feira, recebeu ontem, recebeu hoje também, o pedido de oração
inclusive com o momento de oração pelas crianças e também o videozinho onde você vê lá o pastor Sam Tip fazendo as devocionais. Então, eu convido você a ouvir esse áudio, né, ou ver esse vídeo com a sua família, né? Nós em casa nós temos o costume na hora que a gente toma a refeição, o nosso mais fácil é na hora do almoço. Então a gente ouve lá e ora juntos, né? Então eu convido você a fazer isso e investir muito na sua família nesse tempo, tá bem? E no último domingo nós teremos, que será o dia 31 de maio, nós teremos o culto de encerramento do mês da família. Então estaremos encerrando. Espero, quem sabe, a gente poder encerrar juntos aqui no tempo. Vamos ver. Sobre essa questão, irmãos, também as devocionais que nós temos, todas de manhã e de tarde, nós temos devocional 9 da manhã e 3 horas da tarde pelo Facebook. A gente sempre manda o link aí nos grupos da igreja, né? E alguns irmãos veem, a maioria eu acho que não vê não. Então eu quero convidar você a estar participando mais dessas devocionais. Nós estaremos falando sobre família. Todos esses serão, então, já foram 4, né? Tirando os domingos. Então nós teremos aí, são 31 dias menos 4, serão 27 vezes 2, 54 devocionais sobre família, que estaremos o quê? Trabalhando com os irmãos sobre família, tá bem? Então, quero lembrar os irmãos. Também, irmãos, na quarta-feira, a Convenção Batista Mineira, nessa semana, ela começa a fazer lives missionárias todos os dias, a partir de 8 horas da noite. Essas lives constarão do quê? Do gerente de missões, diretor executivo, um cantor, mais um missionário dando testemunho e uma reflexão bíblica, sempre com alguém fazendo uma reflexão bíblica. Então, de segunda a sexta, teremos essas lives. Acho que são 2 ou 3 semanas. Pois bem, então, nessa quarta-feira, eu convido os irmãos, nós não teremos o culto transmitido, mas nós participaremos dessa live. Então, convido você, o link vai ser enviado para você assistir essa live, também participar dessa live. Por que eu falo para os irmãos isso? Porque eu estarei fazendo a reflexão nessa live. Nós estaremos participando junto com o pastor Vanuir, pastor Márcio, com quem vai cantar, com o músico, né? E também com o missionário que estará testemunhando. E eu vou estar tendo a oportunidade de fazer uma devocional, vai ser o tema Fazendo Discípulos no meio da pandemia, né? Então, nós convidamos os irmãos a estarmos juntos na quarta-feira. Então, aviso desde já. Vocês receberão um link para participarem dessa live, né? Para participar dessa live, tá bem? Nós estamos em campanha de missões mundiais ainda. Se você quiser trazer a sua oferta, você pode trazer, se você não trouxe ainda. A oferta que nós arrecadamos até o dia 30 de abril foi 3.705. Desde janeiro até 30 de abril, tudo que entrou para missões já foi enviado à junta, no dia 30 mesmo, e a junta está necessitando, irmãos, porque com essa questão da pandemia, o dólar elevou muito o valor dele em relação ao valor da nossa moeda, que é o real. Então, como tudo da junta é pago em dólar, então o custo da junta aumentou muito. Então, a junta está precisando muito de valores nesse também. E quero lembrar os irmãos, falando sobre isso, sobre contribuições. Meus irmãos, os dias de ofertas, hoje mesmo a gente está aqui, hoje a gente está falando ao vivo daqui do púlpito, eu quis mudar um pouco o ambiente, e já vieram irmãos aqui entregar seu dízimo e oferta. E eu quero dizer para você, se você quiser trazer o seu dízimo, você pode trazer aqui, que a tesouraria vai estar aqui depois das 11 horas, você tem esse tempo. Se você quiser transferir direto para a conta da igreja, os dados estão aí, que é o Bradesco, não é? Está aí, inclusive com o CNPJ, se você for fazer uma transferência online de conta de outro banco, ou você pode também trazer no tempo aqui durante a semana. Muitos irmãos têm trazido, trazem, a tesouraria faz o depósito e cuidamos de tudo isso, tá bem? Agora, eu quero dizer para os irmãos sobre isso algo muito importante. A diretoria se reuniu há algumas semanas atrás, há 2 semanas, 3 semanas atrás, e é muito importante que os irmãos contribuam, porque no ano 2019, isso logo que a gente voltar a se reunir presencialmente, os irmãos vão ter essas informações de forma mais clara, anexada nos quadros de aviso. Mas no ano de 2019, aqueles irmãos que contribuem com o dízimo regularmente, alguns foram falhando alguns meses.
foram falhando e não fizeram a reposição desses meses que falharam. Então, nesse valor, alguns irmãos que foram falhando, e aí um falha 1 mês, outro falha 2 meses, 3 meses, tal, deixou de entrar nos caixas da igreja mais de 50 mil reais. No ano de 2020, de janeiro, fevereiro até março, por causa dessa mesma coisa, deixou de entrar 22 mil reais. Então, isso não é uma cobrança para ninguém, mas se nós somos servos de Deus, nós devolvemos nosso dízimo ao Senhor. Então eu convido você a devolver o seu dízimo a Deus, porque os irmãos sabem dos compromissos que a organização Primeira Igreja Batista em Três Pontas tem, compromisso com pessoas, com vidas, e também compromisso com outras organizações, a convenção, a associação, os compromissos de contas que a igreja tem que arcar mensalmente. Então, nós contamos com a devolução dos dízimos e ofertas dos irmãos. E também juntou o aniversário da igreja e a construção, né, o término dos banheiros. Então, nós contamos com isso. E sobre reuniões presenciais, o último aviso que eu quero dar. Eu deixei ele para o final. Meus irmãos, nós recebemos nesta semana um documento da prefeitura chamado Exigências, presta atenção, Exigências Sanitárias para as reuniões. E coloca várias coisas lá, além das questões de limpeza, álcool gel, fazer higienização, higienizar microfone, distância entre pessoas de 1,5 metro, vai colocando várias coisas. Todo mundo tem que usar máscara na reunião, mas colocou lá também o quê? Que não deveriam participar das reuniões pessoas acima de 60 anos e com doenças crônicas, hipertensão, doença cardíaca, doença respiratória, doenças oncológicas, diabetes e outras doenças aí que podem trazer complicações se a pessoa contrair o vírus. Além disso, essa exigência também era que só pudesse ocupar 30% do espaço que tem. Ou seja, se cabe 100 pessoas no espaço, só 30 pessoas. Se cabe 200, só 60. Então, a diretoria se reuniu e, considerando tudo isso, considerando que o número de idosos da igreja, acima de 60 anos, ele é quase 30 pessoas, considerando que o número de pessoas com doenças crônicas chega a esse número também, e aí a diretoria achou por bem esperar mais um pouco para voltarmos às nossas reuniões. Então nós vamos aguardar 1 ou 2 semanas aí para revermos o assunto e revermos como será a situação também do nosso município, porque isso depende também de outras coisas aí, de questões aí de perigo de contaminação. Nós colocamos aqui, a diretoria se reuniu e considerou prudente aguardar mais um pouco para voltarmos às nossas reuniões presenciais, visto as pessoas impedidas e a prevenção para contaminações. Enquanto isso, seguimos aqui, não é, nossas programações online e temos certeza que Deus vai estar cuidando. Eu quero lembrar os irmãos, depois nós vamos orar para encerrar, que hoje à noite nós vamos transmitir pelo YouTube o nosso culto, hoje à noite. Então, você vai receber um linkzinho antes do culto para você acessar o YouTube. O YouTube, se você tem internet na sua televisão, é fácil. Ele é um aplicativo que está lá na sua televisão, facinho para você assistir lá na TV. Tá? O Facebook, às vezes, ele tem uma dificuldade maior. Então, você vai receber esse link. Agora, eu fiz 2 avisos no grupo e, mesmo assim, nós estamos com 17 ou 18 inscritos no grupo. Mas eu gostaria que você fizesse o quê? Que você acessasse lá o YouTube da igreja. O canal do YouTube da igreja é PIB 3 Pontas. PIB 3 Pontas. É PIB mesmo. PIB 3 Pontas. Procura lá, entra no canal, aí você vai fazer o que lá? Você vai... tem um joinha lá, você vai curtir o vídeo lá, por exemplo, tem 3 vídeos devocionais lá. Nós vamos colocar esse vídeo da aula também lá depois. Você coloca lá, você curte o vídeo, aí você se inscreve no canal, está escrito lá, inscreva-se em vermelho. Aí você aperta lá para se inscrever e depois tem um sininho lá, o símbolo de um sininho. Nesse sininho você vai apertar nele. Na hora que você aperta no sininho, aparece 3 opções. Aparece a primeira opção toda, significa o quê? Esse sininho é para avisar quando qualquer publicação da igreja entrar. Então aperta nessa todas aí.
Aí sempre que tiver uma publicação da igreja, você vai receber um comunicado para você estar acessando, se for, é claro, da sua vontade, tá bem? Então pedimos isso aos irmãos, né, para nós melhorarmos a facilidade aí da transição para chegar a todos, tá bem? Deus abençoe os irmãos, não há nenhuma pergunta, não há nenhum aviso, nós vamos orar agora, encerrando esse tempo. Que Deus abençoe a vida dos irmãos, à noite estaremos juntos, 7h25, por aí a gente já vai colocar no ar o canal, para dar tempo das pessoas estarem entrando para a glória e honra do Senhor. Vamos orar. Pai, obrigado por essa manhã que o Senhor nos dá, obrigado, nos deu, não é? Obrigado pelo privilégio de servirmos ao Senhor. Também, ó Pai, obrigado pela oportunidade de juntos estudarmos a palavra. Que o Senhor esteja cuidando do nosso coração, da nossa vida, de tudo que temos e somos, que possamos, ó Pai, desfrutar cada vez mais do seu carinho. Obrigado porque aprendemos sobre o Senhor da vida e que a vida de Jesus sempre seja vista em nossa história de vida. Que passemos a vida na vida para outras pessoas. Ó Pai, eu clamo por cada família da nossa igreja, por todos que necessitam de ajuda do Senhor, clamo pelos enlutados, o Senhor continue consolando seus corações, clamo por aqueles que estão enfermos e em recuperação, que o Senhor os restabeleça, ó Pai, e agradecemos por tudo que o Senhor tem feito. Clamamos também, ó Deus, por outras questões familiares que possam estar acontecendo. Que o Senhor coloque a sua mão pelo sustento de cada um. Ó Pai, clamamos para que o Senhor derrame a sua graça sobre cada vida. Abençoa todos que estão participando dessa live e famílias, ó Pai, mesmo aqueles que não são da nossa igreja. O Senhor derrame toda a sua bênção sobre cada um. Abençoa também o nosso domingo. Ó Pai, abençoa-nos como igreja de Jesus, aqui e em outros lugares, que o Senhor faça um tremendo avivamento espiritual acontecer em nosso meio e que nos rendamos cada vez mais ao Senhor para a glória de seu nome, ó Pai. Que o Senhor nos mova para a sua glória, Pai. Nós pedimos isso, agradecidos, e agradecemos pelas respostas que o Senhor tem dado às nossas orações. Agradecemos pela vida do pastor Sócrates, que está cada dia melhor. Nós cremos, ó Pai, que talvez para essa próxima semana, quem sabe ele receba alta hospitalar. Ó Pai, dependemos do Senhor para isso. Confirma e conclui a obra de recuperação do seu servo lá, ó Pai. E também dos demais que estão enfermos e todos aqueles que precisam. Nós oramos e agradecemos por essa manhã. Agradecemos pelo estudo da sua palavra, em nome de Jesus, Pai. Amém. Deus abençoe a sua vida. Coloca aí um coraçãozinho aí, olha. Eu coloquei o meu aqui agora. O Daniel vai deixar a live um pouquinho só aí, para você poder curtir, colocar o seu coração aí. Se você quiser colocar alguma frase também, se foi bom para a sua vida, se foi abençoador, coloca aí. E Deus abençoe a sua vida. À noite estaremos juntos para a glória e honra do Senhor. Amém. Deus abençoe.